Dar início. Boa noite a todos, irmãos. Hoje, domingo, dia 10 de março de 2024, estamos reunidos, iniciando as atividades na sala online da OTS, na sala de estudos da OTS, e convidamos para esse primeiro encontro, e vai ser o primeiro e o segundo encontro, teremos uma continuidade no dia 24 de março, a nossa irmã Delman Assis, com a palestra Viver o Sagrado Passando por Crises. Será isso possível? Bom, são essas reflexões trazidas pela Delman, baseada no livro de Torkon Saraydarian, não sei falar, depois, Delman, por favor, você fale para nós como se pronuncia, e outros textos inspiradores. Delman é membro da Sociedade Teosófica desde 1990, pós-graduada em Psicologia Transpessoal, pós-graduanda em Psicologia Positiva, MBA em Gestão de Pessoas e é instrutora de Mindfulness e de Yoga do Riso, graduada em Comunicação. Delma, muito obrigada por ter aceitado o convite. Para a gente é uma honra ter você aqui com sua sabedoria, com toda a sua experiência, seu conhecimento. E muito obrigada pela sua gentileza e a sua disponibilidade. Então, irmã, está com você a palavra e sinta-se em casa. Ai, meu Deus, Raquel, que responsabilidade, hein? Depois disso aí que você falou, meu Deus do céu. Calma, gente. Calma. Ai, ai. Então, chegando aqui, não é? Para desbravar esse tema maravilhoso, eu acho assim fantástico. Esse livro do Torkon Saraydarian não é um livro para duas palestras, não. É um livro para a vida inteira, sabe? Para a gente explorar a vida inteira. O cara era demais, demais. Deixa eu ver se dá para colocar aí a foto, dá para vocês verem a foto dele. O Torkon Saraydarian, era um sábio, filho de um sábio. Ele recebeu ensinamentos do pai dele, assim. Ele nasceu em 1917 e foi embora em 1997. Então, foram 80 anos, né? Nesses 80 anos em que ele esteve aqui, ele escreveu mais de 30 livros. Dos livros é esse, né? Choques Cósmicos, Transformando Crises em Oportunidades de Crescimento. E também Cristo, o Avatar do Amor, que é muito conhecido. Eu ainda não tenho esse livro. Quando eu procurei, não consegui encontrá-lo, mas quero estudá-lo também. Então, o Torkon Saraydarian, ele ensinava assim que os 7 princípios de uma vida correta, para ele, consistiam na bondade, beleza, retidão, alegria, liberdade, esforço e serviço sacrificial. Esses princípios, para ele, eram os princípios que dão vida ao nosso viver. Não são as religiões que nos dão esse entusiasmo, essa garra, esse caminho, esses princípios, mas sim os próprios princípios em si, da beleza, bondade, retidão, alegria, liberdade, esforço e serviço sacrificial. Eu imagino aqui que ninguém tenha passado por crise nenhuma, né? Todo mundo muito light, a vibe lá em cima o tempo inteiro. O que é crise? Segundo o Torkon Saraydarian, crise é um momento psicológico
em que nós enfrentamos um teste para resolver e superar um problema criado pelas nossas próprias condições passadas e as presentes também, né? E existem problemas que precisam ser resolvidos, a gente sabe, individualmente ou em grupo, seja na família ou no trabalho, com colegas de trabalho, problemas que precisamos resolver nacionalmente, continentalmente e também os problemas planetários. Crise é este momento de confronto com os problemas. E é nessa hora de confronto que nós somos chamados, né, a resolver o problema e a introduzir mudanças. Tudo de acordo com as nossas experiências. Não tem como, é de acordo com as nossas experiências. Nós podemos ignorar qualquer problema, mas a crise do problema, não. Enquanto nós não resolvermos o problema, nós continuaremos em crise, cá dentro, doendo dentro de nós. E quando isso acontece, dormir, por exemplo, fica difícil, nós tendemos a nos irritar com mais facilidade, e muitas vezes nós perdemos as estribeiras, né? Tratamos mal até mesmo pessoas que nós amamos, se nós não compreendermos o momento como sendo de grande oportunidade para desenvolvermos a paciência, por exemplo. O Dalai Lama diz assim, em determinados momentos de nossas vidas, nós passamos por uma tragédia, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Nós podemos reagir de duas maneiras. Uma delas é perdermos as esperanças, ou nos entregarmos ao álcool, às drogas, ou a uma tristeza interminável. E a outra reação possível é o despertar de nós mesmos, é descobrir uma energia que estava escondida e passar a agir com mais lucidez, com mais força. Helena Petrovna Blavatsky e o Coronel Walcott, eles foram inspirados por grandes mestres de sabedoria, vocês sabem, para criar a Sociedade Teosófica. E certa vez, o Coronel Walcott, já no fim da sua vida, ele estava passando por uma grande depressão. Eu abro um parêntese aqui para anotar que muitos de nós, quando começa a estudar teosofia, ou quando lê algum livro inspirador do Dalai Lama, por exemplo, a gente imagina que esses autores incríveis, maravilhosos, nunca passaram por nenhuma tristeza, ou mesmo nem mesmo depressão, veja lá a depressão, né? Mas é exatamente o contrário. Eles são e foram pessoas que viveram intensamente cada instante, tentando se tornar pessoas melhores. Então, eu estava falando de HPB e do Coronel Walcott. Walcott estava passando por uma grande depressão, bem no final de sua vida. E Annie Besant e Leadbeater, que eram clarividentes, eles se dedicaram a examinar algumas vidas passadas de Walcott. E eles viram que Walcott, na penúltima encarnação, havia sido o grande rei Ashoka, um rei budista. Walcott estava com imensa dúvida sobre sua vida, se sentindo para baixo nessa ocasião, dessa depressão. E o mestre, então, através da clarividência de Leadbeater e Annie Besant, o mestre mostrou para Walcott uma visão do passado, que havia sido estabelecida uma relação enorme entre eles dois, entre o mestre e o Coronel Walcott. E o mestre havia lhe prometido que esse laço jamais seria interrompido. Isso na visão do passado. E pela visão do futuro, o mestre se apresentou como sendo o Manu,
da sexta raça raiz. O que significa o Manu? O Manu é o encarregado do desenvolvimento de uma raça. Nós somos a quinta raça. A quinta raça faz parte do desenvolvimento mental, é a que cuida do desenvolvimento mental. Mercúrio reinando. Como eu ia dizendo, o mestre fez com que Occult se visse como sendo o lugar-tenente, ou seja, Occult desempenharia provisoriamente uma função importantíssima no lugar do seu mestre, aqui neste plano, ajudando o Manu no desenvolvimento dessa nova raça, a quinta raça. Somente aqueles que se tornarem aptos para fazer parte desta obra maravilhosa e peculiar, que é o desenvolvimento da nova raça, aqueles que, por meio de cuidadosa preparação própria, autossacrifício, anulação da personalidade, confiança na sabedoria dos mestres, aqueles que se dedicarem ao bem coletivo é que estarão, logicamente, aptos a trabalharem ao lado do mestre, ajudando no nascimento da nova raça. Então, ter confiança na sabedoria dos mestres não quer dizer ter fé cega, nem quer dizer que não devemos ter confiança em nós mesmos. Esquecer a personalidade no sentido de não nos apegarmos ao que fizermos em benefício dos outros, não nos autoglorificarmos pelos nossos feitos, esquecermos a vaidade, acharmos que somos o máximo, e a autocomplacência. Por exemplo, muitas vezes achamos que somos vítimas de alguma pessoa ou de alguma situação, que somos coitadinhos e que Deus nem olha para nós. O que eu quero destacar com esse momento do Occult é que, às vezes, quando estamos vivendo uma situação chata, dolorosa, nós apenas conceituamos o momento sem procurarmos descobrir que aquele, ou que todos os momentos, sejam eles taxados de bons ou de ruins, são as experiências necessárias para o momento seguinte, para o nosso próprio crescimento. E lembrando aqui que cada vez que nós enfrentamos ou cuidamos de uma situação que nos causa alguma dor, ao lidarmos com ela, nós estamos nos fortificando e saímos daquela situação muito melhores, mais fortes, mais sábios, mais pacíficos até, mais compreensivos, sabendo, inclusive, um pouco mais a respeito de nós mesmos, das nossas próprias forças. E também gratos, né, pela ajuda que recebemos. Então, existe um plano, o plano divino, que é a evolução da humanidade. O Torcon Saraidarian diz que para a realização desse propósito é necessário o alinhamento e a integração de todas as formas vivas através da adaptação consciente, de forma que o grande espírito recorre a choques cíclicos ou periódicos para que essa evolução aconteça. E esses choques, eles cumprem 3 tarefas principais no processo da evolução. O primeiro é despertar o espírito que se acha sepultado em cada forma. Então, a esse espírito, esse choque, né? Esses choques dão a esse espírito o impulso e a energia necessários para evoluir e para desdobrar-se. E o terceiro choque nos conduz esse espírito à realização da lei da unidade. Então, esses choques ocorrem continuamente e agem como batidas cardíacas de energia cósmica. Se pudermos, por exemplo,
Vamos fazer uma prática. Fechemos os olhos. Vamos sentir um pouco dessa pulsação agora, no presente, no momento. Através das nossas batidas cardíacas, sentindo essa energia cósmica, esse pulsar. Se possível, coloque as mãos no seu coração. Inspire profundamente, uma inspiração gostosa. E solte o ar devagar. Com as mãos em seu coração, no seu peito. Sentindo esse movimento da inspiração, uma pequena pausa, e a expiração, mais uma pequena pausa para a inspiração. E esse movimento da respiração que nos faz pulsar, que nos faz estarmos vivos. Inspirando, observando a pequena pausa que existe entre uma inspiração e a expiração. Vê se você consegue perceber o pulsar do seu coração. Ao menos o movimento da respiração, o movimento que acontece com a sua respiração. Consegue perceber este pulsar? Vida. Às vezes pulsamos com uma velocidade um pouco maior, às vezes menor. Através da observação da sua própria respiração, você pode perceber como está o seu nível de energia, se muito acelerado, estressado, ansioso, ou mais calmo. Se lembre de respirar. Se lembre de fazer respiração consciente. Estamos cada vez mais necessitados dela. Muito bem, mexendo os dedinhos das mãos. Antes de abrir os olhos, pisque algumas vezes rapidamente para se adaptar. Não olhe rapidamente para a tela. Observe ao lado, reconhecendo o ambiente. E assim retorne para a tela, para que não canse as vistas.
Imagine que nós estamos nos vendo num espelho. A imagem fica meio difusa, pode parecer um tanto embaçada, mas à medida em que nós compreendermos o que estamos vivendo, à medida em que nós compreendermos a nossa verdade vai se revelando. Nós passamos a entender o que devemos fazer, nós passamos a entender melhor a situação e temos mais facilidade de ver com clareza e, através desta visão mais clara, progredir naquela situação, tomando uma decisão melhor, mais acertada. E a finalidade de cada choque, em primeiro lugar, é a de recordar-nos da nossa imagem divina, é induzir-nos a buscarmos a coragem, a aceitação da nossa verdadeira imagem de perfeição. Então, existe um plano, o plano divino, que é a evolução da humanidade. E cada um de nós deve ter, ao menos, pensado no esboço de um plano para a sua própria vida, procurando adequar suas forças, seus talentos, suas qualidades para a execução desse plano, que a princípio é individual, mas que está em íntima ligação com o plano da evolução humana. O plano que pulsa no coração do cosmos. Será que o que temos planejado ou que estamos planejando para nós inclui o benefício dos outros? Se nós olharmos para o passado mais remoto, quando ainda fazíamos fogo, batendo uma pedrinha na outra, nós vemos que avançamos bem, até que avançamos. Mas se nós olharmos para o passado mais recente, não avançamos tanto. Parece que tudo está tão devagar em termos de compaixão, de respeito, de solidariedade. Como diz Lulu Santos em sua canção, assim caminha a humanidade, a passos de formiga e sem vontade. Credo. Porém, há inúmeras oportunidades de exercermos a compaixão, de sermos mais solidários. Quantas guerras nós temos vivido, quantas catástrofes estamos passando, quanta falta de respeito à nossa volta. E o que temos feito para amenizar estas situações? Apenas estamos olhando para elas e criticando quem está em guerra? Não. Ao menos podemos parar para ouvir o que o outro quer dizer. Dentro de casa, às vezes mesmo com a família, com os filhos. Está tudo tão acelerado e nós temos um celular nas mãos e muitas vezes não conseguimos desgrudar deles. Temos ouvidos para quem está falando ao nosso lado. Eu peço licença para ler rapidamente aqui um texto de Rubem Alves, intitulado Escutatória. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de oratória, de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Diz Alberto Caeiro, que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma.
Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseia Alberto Caeiro, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Às vezes a gente pensa assim, não consegue ouvir o outro. Nossos próprios pensamentos interferem a fala do outro, e assim a gente não consegue ouvir. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Ele contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala, né? Ficam ali os índios naquele círculo, sentados, e quando alguém vai falar, existe um bastão no meio do círculo. O bastão está no meio do círculo. Quando alguém tem algo para falar, esse alguém se aproxima do centro do círculo e pega o bastão. A partir do momento em que aquele membro da tribo está com o bastão, ninguém mais fala. A pessoa que tem o bastão está empoderada da palavra. E assim todos o escutam. E depois que ele fala, há um silêncio. Porque precisamos ainda elaborar o que foi dito e até permitir que os nossos próprios pensamentos, que a nossa mente possa entender melhor o que foi dito, refletir, e depois desse silêncio, se alguém tiver alguma coisa para dizer, se dirige até o centro do bastão e pega o bastão. Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou, e seus pensamentos, os pensamentos que ele julgava essenciais. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo em seguida, são duas as possibilidades. Primeiro, eu fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. E enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua tola fala. Falo como se você não tivesse falado. E a segunda, eu ouvi o que você falou, mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, eu estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, eu estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, e de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto, diz Rubem Alves. A beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros.
a beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Que saibamos ouvir ao nosso coração, que saibamos ouvir quem nos chama. Sigamos, mesmo se estivermos longe do viver ideal, para nos tornarmos cooperadores do Manu. Ainda que temos muitas vidas pela frente, mas precisamos lembrar que somos celulinhas vibrantes, dispostas a fazer nosso melhor, atentas às oportunidades, viver o sagrado, passando por crises. É viver a vida respondendo aos seus apelos, compreendendo o momento, sem reagirmos como vítimas, desrespeitando a nós mesmos, nos chicoteando ou nos culpando pelo que está acontecendo, sem nos apegarmos ao passado, mas procurando estar atentos ao momento presente, conscientes do agora. Precisamos cuidar de nós mesmos, nos fortificarmos para cuidarmos dos outros. Como mudar essa frequência emocional quando somos confrontados com os desafios da vida? Talvez recorrendo a orações, a mantras, parábolas, ouvindo boa música, saindo para caminhar, buscando a natureza, contemplando, tentando algo novo, refletindo, até lavando a louça, tomando um banho, sentindo a água levando ralo abaixo as dores, as tristezas, ou nosso descontrole, nossos excessos. Talvez tentando imaginar como o mestre sairia daquela situação, daquela crise. Talvez imaginando que o mestre estivesse presente naquele momento. Precisamos respirar, contar até 10, 50, 100, até 1000 se necessário, antes de reagirmos com violência, antes de reagirmos, ao invés de respondermos. Porque reagindo, nós nos prejudicamos ainda mais, criando mais karma ruim, adiando o nosso próprio desenvolvimento. Não é econômico reagir simplesmente. É preciso pausa, ponderação, entendimento, autoconhecimento. E o autoconhecimento é trabalho para uma vida inteira. Convido vocês novamente a fecharem os olhos. Solte uma respiração, solte bem o ar, soltando o ar com vontade, como se estivesse se livrando de algum excesso. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes que é bom contar até 10 antes de reagir. Talvez seja melhor ainda se contar 10 de trás para frente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E você pode contar de 20 até 1. E
E com essa prática, você vai incrementando e contando não só de 20 até 1, mas de 30, de 50, de 80, de 100 até 1. Essa prática vai te ajudar a melhorar a sua memória, além de fazer com que você volte para si mesmo, preste atenção em si mesmo. É dito que quando a gente desfoca do problema, a solução surge, muitas vezes do nada. O insight acontece, a inspiração se amplia, a intuição se abre. Retornando, mexendo os dedinhos, reconhecendo o ambiente. Não machuque seus olhos, voltando a olhar diretamente para a tela do computador ou do celular. A segunda finalidade dos choques é despertar em nós a verdadeira situação em que vivemos, despertar em nós com mais clareza. Esse segundo raio de choque, ele se empenha em iluminar a mente. A pessoa consegue ver a situação de uma forma mais clara, situação que ela vive, ou ela consegue ver melhor, ouve mais. Ela ouve melhor. Durkheim diz que a pessoa perde a direção e o rumo porque a luz que lhe destrói o sentido de orientação é devido à poluição encontrada na sua própria natureza, a falta de autoconhecimento. Muitas vezes nós enxergamos a farpa no olho do outro, achamos que estamos enxergando a farpa no olho do outro e esquecemos da nossa. Então, há uma necessidade enorme, fundamental, de buscarmos o autoconhecimento através da autoobservação, da meditação, do respirar consciente. A terceira finalidade dos choques é eliminar os obstáculos e continuar a construção do templo de Deus. Com o terceiro raio do choque, há, então, a destruição desses obstáculos e também esse choque ele energiza as ervas daninhas, digamos assim, da nossa própria natureza. Quer dizer, nós tomamos consciência dessas ervas daninhas da nossa própria natureza, nós a aceitamos e nós passamos a cuidar delas, melhorando a nós mesmos. Então, há uma iluminação daquele ponto que estava escuro, escondido, reconhecendo nossas próprias sombrinhas. Já perceberam que quando a gente avança, nós notamos algo em nós que nós não gostamos?
alguma coisa que nos incomoda, muitas vezes um viés, sabe? A gente fala, não, eu não tenho preconceito, mas tem uma coisa, sabe, aqui lá dentro que na hora, sabe, fica aqui mexendo comigo, aquele viés inconsciente. E que bom quando a gente traz esse viés inconsciente para a consciência. Aceitar nossas ervas daninhas, à medida em que nós descobrimos, e assim nós nos mantemos alertas, sabendo da existência delas, sem nos culparmos, sem nos martirizarmos, pois nós somos seres em evolução. Com a evolução, cada pessoa se liga às demais. As batidas do coração, de todas as formas vivas, sincronizam-se lentamente com o grande coração galáctico. As batidas dos nossos corações, as batidas de todas as formas, as batidas dos corações de todas as formas vivas, sincronizam-se lentamente com o grande coração galáctico. É isso por hoje. Obrigada. Nossa, maravilha, Delma. Que coisa linda. Muito obrigada, gratidão, minha irmã. Como é importante a gente tocar nesse assunto, né? Porque nós estamos aqui na sala da OTS, a gente faz esse trabalho, esse serviço, né, em benefício à humanidade, mas como você mesmo citou, antes de cuidar dos outros, é importante a gente cuidar da gente. E muitas vezes a gente se esquece, né? E aí vem, você trouxe esse poema escutatória do Rubem Alves, e talvez quando a gente se encontra nesse momento de desafio e quando a gente não está bem com a gente mesmo, né, quando a gente não cuida da gente, talvez a gente nem consiga escutar o outro, né? E aí como a gente vai fazer esse trabalho, como nós vamos servir, como nós vamos servir melhor se nós não fazemos esse trabalho interno. E adorei esses tópicos, né, que você trouxe. Uma pergunta. Você colocou aqui, número 1, que é recordarmos da nossa imagem divina, que é a finalidade dos choques. Aí o segundo é despertar em nós a real situação em que vivemos. E o terceiro, né, eliminar os obstáculos e dar continuidade ao projeto divino. E esses tópicos, eles são trazidos pelo Torquon Isso, Saraidário. Ah, exatamente, são trazidos por ele. Né? Isso é muito lindo, não é? Olha, é, lembrar da nossa natureza divina e a partir daí reconhecermos, tomarmos consciência a respeito da situação e daí encontrar as soluções. Só depois de tomarmos consciência, termos clareza a respeito da situação, é que a gente vai encontrar meios de solucionar a crise. e às vezes nós precisamos disso mesmo, né? Desse choque, né? Para a gente ver a situação em que estamos, né? Tomar consciência, iluminar aquela situação e falar, né? Sem isso, talvez a gente fique no. A gente dá continuidade, a gente segue sem ter essa noção do que estamos fazendo, né? Conosco mesmo, né? Sim, Aonde que verdade. estamos. E gostaria de saber, né, passar a palavra aqui para os irmãos, saber se alguém tem alguma pergunta, se quer trazer alguma reflexão também. Eu gostaria de fazer um comentário. Por favor. É, eu achei muito interessante a fala da Delman, porque coincide exatamente com uma leitura que eu estou fazendo agora, que é de um trabalho chamado Patchwork, que é de um guia espiritual
né, que traz também reflexões a esse respeito, e é exatamente essa mesma postura. Ou seja, você identificar o seu lado negativo, o seu lado sombra, e aceitá-lo, aceitar esse lado. Esse é o primeiro passo. Não rejeitar, não esconder. E a partir daí, você realmente procurar fazer uma conexão com sua natureza divina, com o seu Deus interior. E isso a gente faz através disso que a Delman falou. Não é através de meditação, através da respiração. A gente procura esse Deus interno, Deus interior. E esse Deus interior, esse Deus que somos nós mesmos, ele vai olhar aquela situação negativa e não precisa destruí-la, não precisa, porque simplesmente o foco passa a ser um foco superior. O foco muda, a gente passa a reagir de uma forma positiva, de uma forma mais alegre, mais compassiva, mais amorosa. Passamos a entender que aquilo que nós estamos atravessando é necessário para o nosso crescimento. Passamos a entender qual é a nossa responsabilidade naquele problema. O que podemos fazer para realmente não causar ou não aumentar mais aquele problema e o que nós fizemos para causar aquele problema. Parece, quando nós estamos atravessando uma crise, um problema qualquer, que ela surgiu do nada, que nós não somos responsáveis por aquilo. Mas, justamente, qual é a nossa responsabilidade? Aquilo, nós, muitas vezes, nós somos responsáveis. E outras vezes, né, é o próprio karma que está nos trazendo. E que devemos olhar para aquela situação e aceitá-la de forma serena, procurando nossa conexão com o eu divino. Não precisamos brigar com aquela situação. Naturalmente, o eu divino vai saber a solução daquilo. Não, não precisa nem mesmo fazer uma análise criteriosa, psicológica daquilo. Eu acho que a análise psicológica é muito boa para trazer, a Delman também abordou essa questão, trazer aqueles conteúdos inconscientes para a consciência. E aí, a partir desse ponto, aceitá-la. Porque se nós não trouxermos do inconsciente para o consciente, esse lado negativo vai nos atrair. A nossa alma vai ser atraída para esse lado negativo e vai ficar presa de uma forma inconsciente. Então, é necessário, muitas vezes, realmente, a análise psicológica ou psicanalítica, alguma coisa, ou uma autoanálise para trazer para a nossa consciência aquele lado negativo que está escondido. Eu gostei muito da palestra, eu gostei muito da fala da Delman, achei maravilhoso, porque essa fala realmente é a verdade, é a realidade como que a gente deve enfrentar esses momentos. Obrigado, Delman, obrigado. Ai, Constantino, obrigada pela sua fala. Poxa, maravilha. Tudo a Obrigado. ver. Obrigada a você. Mais alguém? Edmar, muito obrigada. Chat. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Olha só, eu gostaria de falar que, infelizmente, eu perdi a primeira parte por problemas que não estavam programados, mas eu estou gostando muito realmente da abordagem, a parte que eu peguei, eu gostei demais. E eu queria pedir que vocês não deixassem de compartilhar a gravação, que eu vou divulgar bastante pela própria OTS. Tá? Muito obrigada, Delman. A Delman é uma pessoa sábia. E é muito bom a gente ouvir. Regina, não estou te vendo.
Ô, Não me Regina, vê, não. Sabe por quê? Eu estou horrorosa. Eu estou com o cabelo feio aqui. Eu não estou apresentável. Por isso que eu não quero me apresentar, tá? Mas fiz questão de deixar aqui o registro para você. Um assunto fantástico. E, realmente, por favor, mande a gravação para a gente divulgar e comentar na OTS aqui no Rio de Janeiro, tá? Muito obrigada, Delman. E uma pena que eu perdi. É bom que assim eu também vou ver o que eu perdi, tá bom? A parte obrigada. que eu perdi. Nós vamos, Namastê. nós vamos Namastê. colocar no YouTube da OTS e, e também temos a segunda parte, tá, Regina? Daqui a 15 dias. Quando Maravilha. eu queria dizer o seguinte, que quando a Raquel me viu com esse livro, nós estávamos lá no Centro Raja, acho que foi a primeira, segunda vez que nós nos encontramos, né? É. E estava estudando esse livro e encantada com o livro, e a gente conversando e tal, aí eu acho que lá mesmo, né, você sugeriu essa ideia de estudarmos este livro. Eu pensei, quando você falou para mim que dividiria em 2 reuniões, eu falei, meu Deus do céu, mas esse livro, 2 reuniões, eu queria dividir em 4, e você, não, em 2. Eu falei, meu Deus do céu, é um livro para a vida inteira, sabe? Olha, eu não falei nada, nada, porque cada palavra dele é assim, de um cuidado, de um amor, de um entendimento, de uma compreensão tão profunda, sabe? Tão tocante, que é difícil resumir, tentar passar, trazer para cá, sabe? Em 40 minutos foi a minha fala, né? São assuntos assim, é a nossa vida, né, gente? É a nossa vida. A nossa vida. E sofre muito aquelas pessoas que não têm ideia da continuidade da vida, né? De que nós não estamos aqui só essa vez, que a gente nasceu aqui e morreu, leva essa vida assim, digamos, mundana, ou assim, para adquirir coisas e ser alguém na vida, e pronto, e acabou, e aí eu morri e não vou voltar mais. Não, a evolução é contínua, é contínua. É contínua, é isso que é a maravilha da vida. E muitas vezes a pessoa sofre muito e entra digamos, numas roubadas, exatamente porque ela tem esse pensamento de que a vida é só isso aqui, né? É só esse tempinho aqui, que a gente nasceu e aí morreu, pronto, e acabou, não tem mais nada. E aí quando a gente vive dessa forma, né? Com consciência plena de que não é só isso, a gente se anima um pouco mais, né? Se anima um pouco mais, não. A gente fica com mais garra, né? Com mais entusiasmo para viver e nos tornarmos cada vez seres humanos de verdade, né? Não só pessoas melhores, mas seres humanos reais. Obrigada a todos. Obrigada, Raquel, pelo convite. Obrigado, Obrigada, Delma. Eu tenho aqui o outro livro dele, ó, O Senso de Responsabilidade na Sociedade. Você lembra? Eu estava com ele também, acho que lá no Raja, né? Bom, eu nem sabia que alguém o conhecia e eu estava lendo, eu ouvi você lendo ele também. Bom, Delman, é como você disse agora no final, né? A gente é como nos tornarmos seres humanos melhores, né? E eu acho que essa sua fala nos aproxima disso com muito acalento, porque a gente não se sente isolado com os nossos problemas, só eu que tenho os meus problemas, os desafios, os choques, as minhas sombras, né? Somos todos iguais nesse sentido, estamos, né, vivendo, passando por esses desafios. E isso nos humaniza, essa sua fala nos humaniza, porque é um acalento, é uma forma da gente seguir juntos, né? E para mim, aqui na OTS, escutar essa sua fala é muito importante, porque a gente está aqui para servir, né? É o objetivo da OTS, servir. E antes a gente também tem que cuidar de nós, né? E então
esse seu cuidado e como a gente cuida, né, de nós, né, é super importante. Então, só para relembrar, você disse que no primeiro choque, né, esse cuidado a gente poderia, né, trabalhar com a música, com a natureza, só fazer uma reflexão aqui final para deixar isso, né, para a gente guardar, isso aí você me ajuda. Então, nesse primeiro choque, formas como a gente pode trabalhar, né, conosco, né, em nós, seria através da música, natureza, uma caminhada, lavando louça, tomando banho, ou através dos mantras, imaginar como o mestre agiria nessa situação que nós estamos vivendo e também ele aqui ao nosso lado nos assistindo, né? Nesse segundo choque, você falou sobre uma autoobservação, meditação, e no terceiro choque, você falou sobre reconhecer as nossas sombras, reconhecer e cuidar dessas ervas daninhas, das nossas sombras, e que está tudo bem, né? Mantermos alertas, mas aceitar, porque nós somos seres em evolução. Bom, se é isso, você me Posso fala se é isso, um resumo. Tentei fazer um resumo para a gente guardar aqui, né, essa. Maravilha, amei. É isso aí. Eu aprendi com você agora. Sério. Ainda tem um tempinho, Raquel? Bom, eu aprendi com você, mas... Claro, Cláudio, por favor. É muito interessante a fala escutatória, né? Diz que Deus fala às criaturas através das criaturas, né? Então, quando eu fecho meus ouvidos para o outro, eu também fechei o ouvido para Deus, né? É um pensamento filosófico muito interessante. Eu tenho um livro de cabeceira, sabe? Aliás, ele assim fica Delman, que é um livro muito bacana para mim, que ele já tem anos comigo, que é um livro do Chico Xavier, que é Escrínio de Luz, ou em outras traduções seria Baú de Luz. Ele fala das nossas capacidades precisam ser utilizadas porque elas são os nossos tesouros. E ele fala assim, o texto dele começa, o impositivo da caridade conosco. Conosco. E eu sou caridoso conosco quando eu dou de mim. Eu tenho caridade com outro quando eu dou ou dou aquilo que me sobra à bolsa ou à mesa. Mas a caridade comigo, conosco, é quando eu dou de mim. E ele chama a atenção disso quando eu pratico a escuta, eu pratico a paciência, a tolerância e a compreensão. Eu estou sendo caridoso comigo. E ele fala assim: é preciso recordar o impositivo da caridade conosco, porque o nosso coração é uma taça que ainda trazemos repleta de veneno, de nossos impulsos primitivistas por tigrina recordação de outras eras. As nossas sombras ainda estão aí num patamar talvez inconsciente, né? Se revelando através dos nossos comportamentos e atos falhos, e a gente esquece desse impositivo da caridade conosco. Então, a escutatória, né? A mão estendida ao outro, até o silêncio na maledicência, ele é um exercício de caridade conosco, porque ele desenvolve as minhas potencialidades. Existe um filósofo alemão, Jacob Boehme, que ele fala assim, quando o ser interno dorme, o mundo externo o sacode. É, Então, assim, quando a exatamente. gente insiste no automatismo, né, o mundo externo, com suas dores e suas tormentas, vai nos jogar para fora da cama, né? E em Mineirês, né, eu e Raquel, que somos de Minas, a gente fala que oficina vazia, cabeça vazia, é oficina do capeta, né? A gente, então, assim, precisa preencher a nossa mente de pontos de luz, né, e escolher um caminho do bem. E ontem eu e Constantin estávamos numa catarse, sabe, eu e ele, depois da nossa reunião de ontem, né, contando das nossas dificuldades, né, dos nossos altos e baixos, né,
e ele acabou comentando comigo sobre um comportamento estoico, né, bastante importante, e que eu voltei para casa, obrigado novamente, Constantino, bastante reflexivo, né? Porque tem dia que a noite é tensa, né? A noite é escura, né? Ou tem noite que o dia é escuro, eu não sei qual seria a referência. E a gente acorda mesmo com todo o conhecimento e talvez assim com todo o caminhar que a gente já fez, a gente acorda assim desesperado. E aí é realmente assim, essa parte eu achei muito legal. A escuta é um ato de caridade comigo primeiro, né? Eu sou psicanalista, eu atendo como psicanalista, é um trabalho que eu faço na maioria das vezes como voluntário, né? Mas ela é muito importante porque ela me traz também a paciência, a compreensão e a tolerância e o entendimento desse mundo, né? Tão diversificado, tão diverso, né? Então, gratidão pelo seu tempo, pelo seu estudo. Só me estimulou a estudar mais. Regina, morrendo de saudade, doido para estar no Rio para te dar um abraço. Espero ver você em breve, né? Queria ter estado lá na escola de verão, mas a Raquel sabe, eu também tenho feito a Raquel de minha psicóloga, psicanalista, terapeuta, etc., confidente, né? Beijo no coração de vocês e obrigado. Saudade Obrigada. imensa de todos vocês também. Mas essa é uma forma de nós nos encontrarmos, né? Ainda que de longe. Muito bom. Isso mesmo. Então, irmãos, olha, nós avançamos no horário hoje, até porque, né, eu tive um problema. Até entrei aqui agora na minha Claro, no site, e realmente eu tive um problema de internet na região, veja, né? Choques cósmicos, né? Bem no horário da reunião. Mas, então, mas aqui avançamos um pouco no horário, né? Já são 7h21. Então, agradecendo de novo, Delmã, por essa preciosidade de encontro, pela sua palavra, sua mensagem tão importante. E aguardo todos vocês novamente no dia 24, daqui a 15 dias, tá? Nessa mesma sala. Muito obrigada, Delmã. Delmã, você Gratidão. poderia fazer uma meditação, uma palavra de encerramento? Deixar uma Tá bom. mensagem para a gente? Eu vou recitar uma parte do Gayatri, que eu aprendi no templo hindu, lá em Adyar. A gente acordava às 5 da manhã e eu ia para lá, para o templo. E você pode imaginar que, neste exato momento, muitas outras pessoas estão também recitando essa parte do Gayatri. A tradução quer dizer assim: meditemos, podem fechar os olhos, as mãos postas, meditemos na luz divina do sol da consciência espiritual que ilumina nosso poder de percepção espiritual. Meditemos na luz da consciência do sol espiritual que ilumina nosso poder de percepção espiritual. Meditemos no sol da consciência espiritual que ilumina nosso poder de percepção espiritual. Om Bu, Om Buvaha, Om Suvaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam Tat Savitu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Joyona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti.
Paz a todos os seres. Paz a todos os seres. Paz a todos os seres. Gratidão. Então, minha irmã, mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Fiz essa reunião acontecer. Muito obrigada. Gratidão a todos. Gratidão. Namastê. Namastê. Então, assim eu encerro essa reunião de hoje. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada.